Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a anistia, que está muito perto de conseguir as assinaturas na Câmara para tramitação, tá? Segundo o Nicolas, faltam 5 assinaturas apenas, é capaz que ainda hoje a gente consiga essas assinaturas e consiga protocolar a urgência da anistia na Câmara. E como eu falei para vocês, os sinais já estão por toda parte que o pessoal já viu que vai passar na Câmara aqui, ó. Crescimento da onda pró-anistia no centro acende alerta no governo Lula, né? O governo Lula estava com a ideia ainda que ele tinha alguma base de apoio no Congresso. Eu já falei para vocês que não tem mais base de apoio nenhuma, porque o Lula não tem voto, o Lula não ajuda ninguém. E se você não tem voto, você não tem apoio dos deputados. Os deputados querem ir onde o povo está, onde os votos estão, né? É lógico, o Lula ainda conseguia comprar alguns deputados há algum tempo, mas ultimamente nem isso ele consegue mais, né? E a situação está ficando apavorada, que aliados de Lula somam mais de 70 assinaturas pela anistia. É o que eu falei para vocês, é o caso da Débora que fez a diferença. Por quê? Porque esse caso viralizou, esse caso ficou óbvio, furou a bolha. Tem vários casos injustos no 8 de janeiro. Não é só o caso da Débora que é injusto, não. Tem um monte de casos absurdos, injustos e coisa e tal. Mas a verdade é que em algumas situações a coisa realmente fura a bolha e fica, né, atinge um tamanho fora da proporção, e foi o caso do que aconteceu com a Débora. Mesmo o pessoal do centro, o pessoal que não é de direita, o pessoal que não está envolvido nessa história, olhava para aquilo e falava, pô, peraí, que absurdo é esse? 14 anos de cadeia, né? Enfim, a situação está bastante crítica e está bastante crítica para o governo, né? Para a gente está ótima, né? Mas aqui, ó, 252 assinaturas ele já tem pela urgência, restam 5. Ou seja, é possível que ainda hoje a gente veja esse pedido protocolado. O que o Hugo Mota vai fazer a partir daí é que é o grande dilema. Vamos entender as opções que existem aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Caralisson, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu estou falando para vocês que as indicações dos jornais dão conta de que a esquerda está desesperada, viu que vai perder a questão da anistia, que vai passar na Câmara, que o pessoal tem voto pra caramba. E tem voto pra caramba por quê? Graças ao caso da Débora. Não adianta o Alexandre de Moraes voltar atrás, botar prisão domiciliar e não sei o que lá. Já fez a lambança, já ficou claro para todo mundo que esse processo é absurdo. E aí, o que o pessoal está vendo é que é isso. Não é à toa que o Hugo Mota estava tentando, a gente já falou sobre isso num vídeo hoje, o Hugo Mota estava tentando fazer um acordão, porque o Hugo Mota tem esse medo, né? O STF ameaçou ele, se você botar anistia para votar, a gente vai prender o seu pai, não sei o que lá. Eu acho que o STF não vai fazer isso não, tá? Porque o STF sabe que se bater no Hugo Mota agora, pode até bater no Hugo Mota, é verdade, pode até conseguir prejudicar ele, prender o pai dele, coisa e tal, né? Botar ele numa situação ruim, é verdade. Mas lembra, o Hugo Mota ainda vai ficar como presidente da Câmara por 2 anos. Arrumar briga com o Hugo Mota agora é garantia de perder outras ações no futuro. Então eu não sei não, tá? Eu acho que o Hugo Mota vai acabar pautando isso daqui, ó. Aliados de Lula somam mais de 70 assinaturas pela anistia. Mesmo partidos da base do Lula tem um monte de assinatura nessa lista da anistia, e é aquilo que eu falei para vocês, né? Porque furou a bolha mesmo. O pessoal do centro, não é o pessoal da direita que tá falando que é um absurdo, não. Continuam os jornais falando que não, porque as pesquisas indicam que 56% dos brasileiros são contra a anistia e coisa e tal. E eu já expliquei para vocês o truquezinho dessas pesquisas, né? É a forma como eles fazem a pergunta, né? Se falarem do caso da Débora, 80% é a favor da anistia. Ou seja, a questão toda, e eles sabem disso, eles estão usando esse negócio dessa pesquisa que diz que a maior parte é contra a anistia, justamente porque é a única coisa que restou para o governo, a única coisa que restou para o STF, né? Aqui, ó. Líder do PT estranha apoio de aliados à anistia em meio à reforma, né? O governo Lula falou que ia fazer uma reforma ministerial, vocês lembram? Eu expliquei para vocês porque deu errado a reforma ministerial do Lula. Ele queria botar um monte de gente, um monte de deputados dentro como ministros do governo. No final botou só a Gleisi Hoffmann. Só trocou a Gleisi Hoffmann com... Quem é que trocou mesmo? Foi com o Alexandre Padilha, né? Teve uma troca de assentos ali do PT. E por que ele não fez essa reforma ministerial? Ele não fez a reforma porque os deputados não querem ir para o governo. Ah, mas caramba, como é que pode, né? Porque é um absurdo isso, reforma ministerial. Gente,
é ministério em Brasília, é caixa, é dinheiro, tá aqui um caixa aqui para você usar, pode brincar com esse caixa aqui, tirar dinheiro na hora que você quiser. É isso que funciona lá em Brasília. Ministério é igual a uma pilha de dinheiro, porque tem as licitações que estão correndo lá no ministério, toda licitação tem ali o caraminguá que sai da licitação, então os partidos ganham esses acessos a ministério para ganhar dinheiro. É isso, em última análise, é isso que acontece. E, de novo, tem deputados que querem esses ministérios para ganhar dinheiro? É lógico que tem, deputado adora dinheiro, todo mundo adora dinheiro. Mas no final das contas, o deputado quer mais se reeleger do que isso daqui. E tá tão complicado esse negócio, com o Flávio Dino fazendo tanta merda com o negócio de emenda, e ainda com o governo Lula controlando dinheiro pra caramba, que no final das contas nem sabe se vale a pena pegar ministério a essa altura, um governo que tá fadado a fracassar, que tá fadado a dar errado. Então, no meio da reforma, o líder do PT tá aqui, pô, como? A gente tá fazendo uma reforma ministerial, estamos prometendo ministérios para os partidos, e os partidos estão votando na anistia, como é que pode, não sei o que lá. E, pois é, o problema é esse, o problema é que o Lula é um presidente transplantado, é um presidente que ninguém aceita, ninguém vê como um presidente legítimo, por mais que ele fique lá, por mais que a imprensa fique dia e noite dizendo que o Lula é um presidente legítimo, é o presidente do Brasil e não sei o que lá, ninguém leva a sério isso. Enfim, tá o pessoal aqui, ó. E já começou o papo de que o STF pode barrar a anistia se o Congresso aprová-lo, é inconstitucional, já estão falando isso por aí, né? E eu já falei para vocês, existe essa possibilidade? É lógico que existe, o STF já, assim, não, de forma alguma é inconstitucional a anistia, isso está na Constituição, a anistia. Então o STF não poderia tornar isso inconstitucional. Mas aí você já sabe como é que está funcionando o STF atualmente, eles puxam algum princípio aleatório, alguma coisa aleatória e revogam a anistia. Eu quero que isso aconteça. Por que eu quero que isso aconteça? Eu já falei para vocês, a direita ganha votos toda vez que o STF se mete a julgar, se mete a ser mais durão, se mete a fazer um monte de coisa. E no caso do Daniel Silveira, por exemplo, o STF fez um monte de absurdos. Mas o Daniel Silveira, vamos combinar uma coisa, ele não é um cara que transmite empatia para o público, né? Ele é uma excelente pessoa, não estou dizendo isso, o que eu quero comparar ele é com o caso da Débora. O caso da Débora causa empatia no público. Mesmo o pessoal de centro, mesmo o pessoal que não é de direita, fica tocado com o exemplo dela. E aí o STF barrando essa anistia vai comprar mais gente votando no Senado a favor do Bolsonaro, a favor de impeachment do ministro do STF. Ou seja, eu quero que isso aconteça, eu espero que isso passe na Câmara, passe no Senado, o Lula vete e o STF torne inconstitucional. O Lula vete, aí o Congresso derruba o veto e o STF torna inconstitucional. É isso que eu quero que aconteça, porque justamente isso daí tem essas duas vantagens. Primeiro, dá muito voto para a direita. E segundo, isso tudo aqui é uma amostra da força do Bolsonaro. O Bolsonaro pegou essa causa da anistia e botou para frente. Tá a imprensa o tempo todo dizendo que não vai ter anistia, que não pode anistia, que não sei lá, que não sei o que lá, e o poder político do Bolsonaro só cresce nessa história. Então, isso, mesmo que, é lógico que todo mundo quer a anistia em si, quer que seja aprovado, mas o mero fato de ser aprovado no Congresso demonstra a força do Bolsonaro. E, de novo, o STF pode barrar? Pode. Eu torço para que barre, porque no final das contas vai ser ainda mais a força política contra o STF mais adiante, né? Aqui, ó, a gente falou mais cedo que o Hugo Mota estava tentando negociar alguma coisa. Não, vamos negociar, porque vai passar. Vamos negociar alguma coisa, né? Aí tá dizendo a Bela Megali aqui, que é a porta-voz do Alexandre de Moraes, que a disposição de Alexandre de Moraes de rever as penas do condenado de 8 de janeiro é muito pequena. Fala aqui que não vai rever nada não, que não sei o que lá, que não pode. Por que não pode? Por que não tem como comprometer? Eu já expliquei para vocês o problema. Se ele compromete no caso da Débora, e ele já fez isso, né? Ele já botou ela em prisão domiciliar. Mas agora tem um monte de gente pedindo prisão domiciliar também. Esse é o problema que ele tem. E se ele começa a comprometer de diminuir a pena do pessoal, como é que ele vai condenar o Bolsonaro a 5 milhões de anos de cadeia depois? Ele quer condenar o Bolsonaro a 5 milhões de anos de cadeia, né? Lógico que ele quer isso. Então, ou seja, ele não pode baixar essas penas, porque senão, quando chegar no Bolsonaro, vai ficar uma pena pequena demais, na visão dele, evidentemente, né? Então, ou seja, essa é a jogada, é por isso que ele está com essa preocupação toda aqui. Então, ele não quer retornar. Eu acho ótimo isso, eu acho ótimo. Porque, de novo, o Alexandre de Moraes é um jurista até respeitado aí por algumas pessoas. Eu acho ele um bunda. Mas tem um monte de jurista que respeita o Alexandre de Moraes. Mas, embora ele seja um jurista experiente, ele é um político de merda. Ele não está percebendo que ele está comprando uma oposição enorme a ele. Está comprando uma antipatia até do pessoal do centro
com relação a ele. A maneira como ele está julgando esse processo, que é absurdamente político, ficou claro para todo mundo que se trata de uma perseguição desenfreada ao Bolsonaro, a maneira como ele está julgando isso está jogando o povo contra o STF. Então, assim, é lógico que o ideal seria a anistia passar, é o que todo mundo quer. Seria bom porque daria a força do Bolsonaro e resolveria o problema das pessoas que estão presas lá do 8 de janeiro. Mas, mesmo que aprove e o STF barre, e o Alexandre de Moraes está pintando que vai brigar com isso, não vai querer comprometer, não vai querer acordão, não vai querer nada, vai querer mesmo ir pro pau e bloquear a coisa toda, vai ser ótimo, porque ele vai comprar, ele tá achando bacana, ele tá achando bom pra caramba, caramba, olha só, eu boto o papel aqui na caneta, assino aqui, olha só, as coisas acontecem, ninguém pode fazer nada comigo, e não tem nada, não pega nada pra mim, porque eu sou o suprassumo do Supremo Tribunal Federal, eu sou, entre aspas, defensor da, entre aspas, democracia brasileira, e no final das contas ele tá achando, tá se iludindo com isso, não tá percebendo o tamanho da encrenca que ele tá comprando politicamente. Ele é um político inexperiente, é basicamente uma criança fazendo política, né? Anistia golpistas é inconstitucional, avaliam ministros do STF. Essa notícia aqui, Brasil 247, lógico, da esquerda, o pessoal tá desesperado, eles já estão vendo o que vai passar. Já estão falando que vão tornar inconstitucional e coisa e tal para tentar acalmar a galera da esquerda, né? Mas a reportagem aqui fala que tem questionamentos entre o STF. Nem todo mundo considera inconstitucional isso daí, né? E quem é que está de cada lado? O Gilmar Mendes falou que é inconstitucional. O Alexandre de Moraes, ninguém tem dúvida. Mas e aí? E o Fux? E o resto da galera? Será que vai todo mundo ficar do lado inconstitucional, né? PL da anistia, o jogo duplo de Hugo Mota. Aqui o fórum está falando que o Hugo Mota prometeu para o Lula e o Alexandre de Moraes uma coisa e para o Bolsonaro outra, né? E aí quem é que vai ganhar nessa parada? Porque de um lado o Hugo Mota perde o apoio do governo, perde o apoio do STF, pode ter até o pai preso. Do outro lado, ele prometeu uma coisa para o Bolsonaro. O que o pessoal aqui quer dizer é que é lógico que o Hugo Mota vai ficar do lado do Alexandre de Moraes, ninguém quer ter o pai preso pelo Alexandre de Moraes, em última análise, é isso que eles dizem aqui, né? Vai trair o Bolsonaro e vai ficar do lado do Xandão. Só que eles esquecem que, de novo, a vida do político é voto. E quem tem voto é o Bolsonaro. Xandão não tem voto, Lula não tem voto. Quem tem voto é o Bolsonaro. Então, embora eu não sei o que o Hugo Mota vai fazer, tudo indica que vai ter a votação, que vai ter o número de votos necessário. O que ele vai fazer a gente não sabe, mas no final das contas, essa dicotomia aqui que ele está dizendo que não, que ele vai ficar do lado do Xandão, porque senão o Xandão prende ele. Eu não sei não, eu não sei não. Até porque, como eu falei para vocês, o Hugo Mota está no começo do mandato dele, né? Vamos supor que o Alexandre de Moraes queira brigar com o Hugo Mota, queira criar casos com o Hugo Mota. Pensa quantos projetos ainda vão ter que passar pela Câmara. Ah, mas ele vai tirar o Hugo Mota da presidência da Câmara. Aí vai travar tudo, meu amigo. Até ter uma outra eleição e coisa e tal. E a outra eleição vai ser ganha pelo Bolsonaro de qualquer forma, porque, né, o pessoal vai estar puto com isso daí, ou seja, não tem alternativa, eles não têm o que fazer. É ruim com o Hugo Mota lá pro Lula, pior ainda sem o Hugo Mota lá pro Lula, né? O Lindbergh Farias já tá chorando aqui, ó. Ah, o PL segue sua estratégia de salvar Bolsonaro com anistia. Isso é mentira, tá? Não tem nada de salvar Bolsonaro. A anistia especificamente deixa o Bolsonaro de fora. A anistia é para os presos do 8 de janeiro, né? A esquerda quer dizer que Bolsonaro está no meio para justamente tentar desacreditar a anistia, mas não é isso, né? Por que eles querem dizer que, de certa forma, ajuda o Bolsonaro? Tá? Ajuda o Bolsonaro por quê? Porque, de novo, é o que eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes conta com um monte de gente inocente condenada a 14, 17 anos de cadeia para poder dizer que, tá vendo? O Bolsonaro estava no meio, então 5 milhões de anos de cadeia para o Bolsonaro, né? Só pode sair depois de 3 vezes a idade do universo que ele vai poder sair da cadeia, né? É isso que o Alexandre de Moraes quer. Então, tendo anistia, fica mais difícil para o Alexandre de Moraes prometer pena de 5 milhões de anos para o Bolsonaro, né? 5 milhões de anos eu estou brincando, tá, gente? Estou exagerando. Eu estou dizendo que vai ser uma pena muito grande. Vai botar uma pena enorme para o Bolsonaro, sei lá quantos milhões de anos lá do Bolsonaro, né? E aqui, ó, aqui também o pessoal está falando a promessa de Hugo Mota Bolsonaro, segundo o líder do PL, né? Então, o Hugo Mota teria prometido... sim, por quê? Teve conversa hoje do Hugo Mota com o Bolsonaro. E a informação foi essa daqui, ó. O Bolsonaro falou aqui, ó, não nos interessa a redução de pena, anistia ampla, geral e restrita, disse o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro fez o certo. Eu falei isso, eu falei, olha só, o Bolsonaro está conversando com o Hugo Mota, eu não sei o que ele vai decidir. Se ele quiser comprometer, quiser conversar com o Hugo Mota, chegar num acordão lá, eu acho errado do ponto de vista político, mas eu entendo, né, porque ele está privilegiando soltar as pessoas, né? É o caminho mais rápido, seria fazer um acordo. Mas o Bolsonaro não quis isso não, o Bolsonaro botou o pauzão dele na mesa lá, o pauzinho do Hugo Mota não teve nada, não vai ter, não nos
interessa a redução de anistia. E segundo o líder do PL, Hugo Mota tinha prometido que se tiver um número de assinaturas, ele vai pautar a votação. E o número de assinaturas vai ter hoje. Hoje pode ser que a gente ainda faça mais um vídeo sobre isso, falando que, olha só, foi ou não foi. Ou conseguiu assinaturas e o Hugo Mota peidou. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Eu acho que o Hugo Mota vai botar para votar. Eu acho que ele não vai ter alternativa nessa parada. E, de novo, o STF vai tornar inconstitucional esse negócio aqui no final das contas? Tomara. Tomara que faça isso. Não, tomara não. Tomara no sentido político. É lógico, eu gostaria que o STF fizesse o correto e não declarasse inconstitucional, porque realmente não é inconstitucional e também porque vai liberar as pessoas todas que estão sendo acusadas pelo 8 de janeiro. Mas do ponto de vista político, tomara que eles tornem inconstitucional isso daí, porque vai aumentar em muito a votação para os senadores anti-STF em 2026.